Paz seja convosco, irmãos. Boa noite a todos. Essa noite fria aqui em Uruguaiana, bastante frio hoje, não é? E mais uma vez estamos aqui nesse encontro, nessa caminhada de fé. E hoje eu trago Josué. Josué que sucedeu a Moisés, servo do Deus Altíssimo, não é? E o que me traz a memória aqui, lendo e vendo Josué, é que Deus ele teve que animar a Josué. E talvez você esteja desanimado, você esteja querendo desistir, assim como Josué se desanimou, cansou, não é? Talvez seja esse o momento que tu tá passando na tua vida, esse momento de desânimo, de cansaço físico, mental, espiritual. Quem sabe a gente não entende as coisas de Deus, como elas funcionam, mas saiba de uma coisa, que Ele está contigo e Ele está contemplando o teu desânimo. Vamos frisar bastante essa palavra hoje, que é o desânimo, seja ele físico, seja ele espiritual, mas o que diz aqui, o que mostra para nós é o desânimo de Josué. E Deus, ele anima a Josué. Deus anima Josué. Então vamos lá para Josué. O livro de Josué fala assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Começou essa promessa lá com Abraão, irmãos. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo, Josué. Então, o que dá para nós entendermos aqui, irmãos, é que Josué, ele estava desanimado, estava cansado, porque pensa você, irmãos, substituir um grande líder como foi Moisés, não é? É bem difícil, né, irmãos? Tu assumir essa liderança, tu se colocar no lugar de um grande líder como foi Moisés, tu ocupar esse lugar, tu estar à frente desse povo agora é bem complicado. Foi bem complicado para Josué, porque demorou um tempo para o povo assimilar, demorou um tempo para o povo cair, não é? Se conscientizar que agora Moisés, como a palavra disse no começo, como eu li ali, Moisés já era morto. E Deus começa a animar a Josué, porque ele está desanimado, cansado. E agora é ele o líder do povo de Israel. E é ele que tem que fazer com que o povo atravesse o Rio Jordão. E o que eu trago hoje nessa noite, o que eu tentei também lá na igreja passar para o povo de Deus, para aqueles que estavam ali na casa de Deus, na igreja, é que Deus ele está nesses momentos, não é, conosco, assim como esteve com Josué, animando a ele. E eu falei para o povo que estava na igreja que a gente pode até desanimar, a gente pode até se cansar, se fatigar, se desestimular, mas a gente não pode desistir, a gente não pode negar, a gente não pode parar, não é, irmãos? E eu estava me pegando aqui, me colocando no lugar de Josué, irmãos. É muito difícil, e foi muito difícil para esse homem de Deus, porque o povo jogava na cara dele os fatos que aconteceram lá no Egito, porque o povo dizia a Josué: Josué, com Moisés nós vimos as 10 pragas. Com Moisés a gente viu o mar vermelho se abrir. Nós vimos a água da rocha sair, água límpida. Nós vimos o maná descer do céu. E contigo, Josué, não acontece nada.
É duro, né, irmãos, quando as pessoas elas apontam ou nos comparam a certas pessoas, elas fazem essa comparação. E assim estavam fazendo com Josué, comparando Josué a Moisés. E isso trouxe um grande desânimo, porque as coisas não estavam acontecendo como era no tempo de Moisés. O povo estava vendo que com Josué as coisas não estavam andando direito, estavam parando. Tanto é que eles estavam parados na frente do rio Jordão. E a Bíblia fala que estava em tempo de cheia aquele rio. E Deus disse, vai e possua a terra, Josué, eu sou contigo. Sê forte e corajoso, porque eu sou contigo, Josué. E Josué está desanimado, assim como eu, assim como você. Muitas das vezes a gente se pega desanimado, cabisbaixo, entristecido. O povo acusando ele, o povo apontando ele, o povo desanimando ele. Assim como nós, muitas das vezes estamos desanimados, desencorajados a ir à casa de Deus, a congregar, a buscar a face de Deus. A gente se encontra assim muitas das vezes, e são muitas as oportunidades que o mundo nos oferece, né, irmãos? Muitas das vezes a gente prefere ficar no aconchego da nossa casa, do nosso lar. Não que isso a gente não mereça, é claro que a gente merece isso. Mas nesse momento em que as pessoas começam a fazer essa comparação de Josué com Moisés, ele se sente fraco, cansado, desabilitado, incapaz, desanimado. E Deus vê isso, vê esse desânimo em Moisés, em Josué, e ele vai e fala para Josué, Josué, quem morreu foi Moisés. Está aqui, eu li para vocês. Meu servo Moisés está morto, quem morreu foi Moisés. Foi Moisés que morreu, não acabou. Nós temos que continuar, eu estou aqui, eu estou assentado no trono, Josué. Quem morreu foi Moisés, eu não morri, eu estou aqui, e nem tu morreu. E eu estou falando que eu sou contigo. E Deus está falando contigo nessa noite, irmãos. Ele está dizendo que eu sou contigo. E nós temos que atravessar este Jordão e logo em seguida enfrentar Baraque, o rei de Jericó. Nós vamos ter que enfrentar isso, nós temos que possuir essa terra, Josué. Eu fiz uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, e cabe tu conduzir esse povo. Te anima, Josué. Te põe de pé. Deus está dizendo para você, te põe de pé. Assim como Josué, eu fiz com Josué assim, eu mandei ele se colocar de pé, assumir uma postura. Se levante hoje, irmãos. Se levante hoje no nome de Jesus, tome uma postura como Josué tomou. Então disse o Senhor a Josué, hoje eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, de todas aquelas pessoas que estavam te acusando, dizendo que tu não era, que tu não fazia, que contigo não acontecia, que era melhor com Moisés, que as coisas aconteciam, que tudo se fazia, mas agora somos nós, eu, tu, Josué, sou eu e tu. É tu que vai fazer esse povo atravessar o Jordão. E o Jordão, a Bíblia fala que ele estava em tempo de cheia, irmãos. Cheia. E Deus ordena a Josué. A mesma coisa que ele fez ali com o rei Davi. Quando Davi pega a arca dos filisteus para levar a Judá, lembra que ele caminhava uns passos e sacrificava? A mesma coisa, Josué pega a arca, pega o povo e vai rumo ao rio Jordão. Eles têm que atravessar aquele rio. E o rio está em tempo de cheia. E rio em tempo de cheia, a maré é forte, a correnteza é forte, irmãos. Não é fácil atravessar um rio com correnteza e em tempo de cheia. E Deus dá ordem a Josué, pega os sacerdotes, pega a minha presença, que é a arca naquele tempo. A arca do Senhor era a presença do Deus Altíssimo.
E tu pega o meu povo e vai atravessar o Jordão. Hoje eu começo a te engrandecer, Josué. Hoje os olhos daqueles que diziam que tu não era, vão contemplar a minha presença, vão contemplar que eu sou contigo e vão ver que eu sou o teu Deus e que eu estou contigo. Então te anima, Josué. Te coloca de pé. Eu estou te colocando de pé. Hoje Deus está te dizendo, irmãos, te anima. Eu estou contigo, estou vendo essa tua luta. Eu estou vendo todas as acusações que estão fazendo contra ti, tudo que estão te dizendo, eu estou vendo. Eu sou contigo, te anima. Eu estou te animando nesta noite. Deus está dizendo, eu estou te animando, Josué. Te coloca de pé. De pé. E Deus dá uma ordem a Josué e faz com que os sacerdotes peguem a arca, que a arca era a presença do Senhor, e eles partem em direção ao Rio Jordão, irmãos. Em tempo de cheia. E Deus disse, eu sou contigo, Josué. Ser forte e corajoso, eu sou contigo. Hoje eu vou provar que eu sou contigo, assim como fui com Moisés. Eu sou contigo, meu servo amado. Eu sou contigo. E Josué se coloca de pé e manda que os sacerdotes atravessem o Rio Jordão, que eles coloquem o pé na água. É fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eleazar, os sacerdotes, tem que colocar o pé na água, Josué. Tem, sacerdote. O princípio da fé é esse. Estão santificados, se santificaram, se consagraram ao Senhor, jejuaram, se separaram para Deus, cumpriram as ordens que eu dei a vocês, se santificaram. Sim, José, nós se santificamos, nós nos separamos, nós jejuamos, nós consagramos. Então pode colocar o pé no Rio Jordão. Coloca o pé no Rio Jordão, sacerdote Eleazar. E os sacerdotes colocaram o pé. E no momento que eles colocaram o pé naquele rio, irmãos, o rio se abriu. Instantaneamente, irmãos. Isso é ilógico. Foge a nossa razão. Foge a nossa lógica. Nós, pobres mortais que somos, isso foge a nossa lógica. Vai contra tudo que a ciência fala. O rio encheu, a correnteza batendo forte, e o rio se abre. E lembra, eu estava lembrando do grande general Naamã, que se recusava a tomar banho naquele rio ali, o Jordão, porque era barrento, lamacento. Pois é, tu acha que ficou lama ali? Tu acha que ficou barro quando se abriu o Rio Jordão? Não ficou nenhuma lama, não ficou lamacento, não ficou barrento, ficou seco. E eles começaram a andar no meio do Rio Jordão, irmãos. Tu consegue imaginar aquelas pessoas ali que estavam duvidando que Deus era na vida de Josué, irmãos? Agora eles começam a atravessar o Rio Jordão. E eu posso imaginar o sacerdote Eleazar olhar para Josué lá em cima e dizer, Josué, eu estava lá na travessia do Mar Vermelho, Josué. Eu estava lá com Moisés na travessia do Mar Vermelho. Lá foi diferente, Josué. Aqui a água ela se amontou no monturo, irmãos. E a água voltava. A correnteza batia e voltava. A correnteza do rio batia e voltava, porque a mão de Deus estava ali. Foge a lógica. Foge a lógica. Está sendo sobrenatural, Josué. Está sendo único esse momento, Josué. Deus está fazendo algo único contigo, Josué. Lá, simplesmente o mar se abriu. Aqui a correnteza está batendo e voltando. A água está batendo e voltando. A água está batendo e voltando, Josué. Está diferente. Está diferente com Deus. Ele está fazendo algo único contigo. Ele está marcando um momento único contigo, Josué. Verdadeiramente, tu é o escolhido. Verdadeiramente, tu é quem vai nos levar a conquistar Canaã, Josué. E Josué dá uma ordem, irmãos. A cada líder de tribo, são 12 tribos, a cada líder de tribo, pegue uma pedra. Pegue uma pedra do Rio Jordão. Para que pegar pedra, irmão? Que história é essa de pedra?
pega uma pedra, cada cabeça de tribo pega uma pedra. Porque logo ali na frente, irmãos, logo ali na frente vai ter uma muralha chamada Jericó. Então pega essa pedra e coloca na tenda. Pega essa pedra e coloca na tenda. Por que, Josué? Porque essa pedra vai servir de um memorial, vai servir de uma lembrança. Lembra de Mardoqueu, irmãos? As portas do palácio do grande rei persa Assuero. Ele era o tio de Radassa, da rainha Esther. E ele se colocava nas escadas do palácio do rei Assuero. E um dia ele fez algo bom para o rei. E que foi colocado no livro, no memorial do rei, a benfeitoria que Mardoqueu fez ao rei Assuero. E um dia Deus fez com que o rei Assuero não dormisse. Deu uma insônia naquele rei. Ele virava para cá, virava para lá, se sentava, caminhava, voltava a deitar, andava de um lado para outro e não conseguia dormir. E logo pela manhã ele chamou seus escribas. Ao romper da aurora, ele chamou seus escribas e disse: tragam-me o livro. Traga-me o livro onde eu coloco os memoriais, onde eu coloco as benfeitorias daqueles que fizeram algo por mim. E estava ali escrito que Mardoqueu havia livrado o rei dos seus 2 eunucos que tentaram contra a vida do rei. E o rei perguntou: o que fizeram a este homem? E seus escribas: nada fizemos, rei. Então Josué pede para que cada cabeça, cada líder pegue uma pedra e coloque dentro de sua tenda. Porque o povo hebreu era assim, irmãos. Ele caminhava um pouco, se cansava e murmurava. Êxodo 16 fala isso. Êxodo 16, 2 fala isso. Eles tinham visto as 10 pragas no Egito, eles tinham visto o Mar Vermelho se abrir. Eles tinham comemorado do outro lado do Mar Vermelho e visto os egípcios que tinham se afogado. E Miriam, com seu pandeiro, tocou um hino e eles comemoraram. Sorriram, festejaram, mas tiveram que continuar em frente. E aí o pé começou a doer, a perna começou a bambar e a barriga começou a roncar. E aí eles foram para cima de Arão e Moisés, dizendo: e agora, Moisés? Não temos o que comer. Melhor seria termos morrido lá no Egito. É triste, né, irmãos? Deus está fazendo, Deus está salvando, Deus está tirando do cativeiro, Deus está dando liberdade. Antes eles eram escravos, comiam pepino e cebola, eram chicoteados, trabalhavam de sol a sol, e agora eles são livres, estão libertos. Viram as maravilhas de Deus, viram aquele mar se abrir, estão caminhando, estão livres, mas o estômago, a fome, começou a apertar. E eles vão para cima de Moisés e Arão e eles querem comida, eles querem algo para comer, algo para matar a fome deles. E Deus, ele manda o maná do céu. Manda o maná. E Moisés diz o quê? Não precisa guardar. Não precisa guardar. Amanhã haverá mais. Amanhã haverá mais. Deus vela em cumprir a sua promessa. Ele diz que amanhã vai ter. Mas tu acha que todo mundo acreditou no que Moisés falou? Tu acha que todo mundo aceitou o que Moisés falou? Não, irmãos. Não. Muitos guardaram. E no outro dia apodreceu e virou bicho. Deu bicho naquilo ali. Porque eles não confiaram. Eles não acreditaram na palavra de Moisés. Deus, ele ama prover o sustento de cada dia para nós, irmãos. Não andeis preocupados com o que vestir, com o que calçar, com o dia de amanhã. Mas eles guardaram. E no outro dia tinha a provisão estava ali. Mas agora, Josué, tem uma grande muralha à nossa frente. Tem Jericó.
E o que José pegou e falou para os seus líderes? Mostrem a pedra. Mostrem o memorial. Leia, rei Assuero, o memorial onde fala que Mardoqueu salvou sua vida da conspiração de 2 eunucos. Mostra ao povo o memorial. Mostra que Deus continua sendo o mesmo. Mostra que nós passamos com o pé enxuto o Jordão para esse povo. E Josué ele manda 2 espias até Jericó, irmãos. 2 homens até Jericó. E lá eles encontram abrigo aonde, irmãos? Com Raabe, a prostituta Raabe. Ela hospeda eles por mais de 40 dias ali, irmãos. E sustenta eles a pão e água, comprometendo o quê? O orçamento da casa, irmãos. Porque uma das exigências que ela fez é que ela e a sua casa fossem salvos. Então tinha mais gente ali, tinha pai, tinha mãe, tinha filhos, tinha irmãos, tinha pessoas ali que dependiam dela. Mas mesmo assim ela compromete o orçamento do mês para sustentar 2 homens de Deus, para abrigar 2 homens de Deus na sua casa. E Deus não despede ninguém de mãos vazias, irmãos. Ninguém. As muralhas de Jericó romperam, elas ruíram, elas caíram. E a casa de Raabe, que era junto às muralhas de Jericó, anexa ali às muralhas de Jericó, ela permaneceu intacta, irmãos, porque ela teve um posicionamento com Deus. Ela ouviu falar de Deus. Ela acreditou nas palavras de Deus. E ela acolheu os espias em sua casa. E a sua casa permaneceu de pé. A tua casa não vai ruir, irmãos. A tua casa não vai cair. Porque tu é escolhido de Deus Altíssimo e tu acolhe as pessoas de Deus. Eu fico lembrando daquela viúva, irmãos. Que o esposo dela faleceu e ela veio falar com Eliseu e dizendo: Eliseu, lembra do meu esposo? Pois é, ele faleceu e ele adquiriu dívidas, mas ele era teu servo, Eliseu, teu servo. Aprendia contigo, mas veio a falecer, contraiu dívidas. E Eliseu diz: declara-me o que tu tens. Declara-me o que tu tens. E ela disse: eu tenho senão um pouco de azeite numa botija. E eu fico pensando, irmão, as coisas de Deus, elas estão nas entrelinhas, né? Declara-me o que tens. E ela diz: eu tenho senão um pouco de azeite. Ela disse que tinha um pouquinho de azeite, mas que não ia resolver o problema dela, irmãos. Que não ia dar para resolver o problema dela, porque o problema dela era uma grande dívida do seu esposo, do seu marido, que vinha ter sido falecido, que morreu, e agora ela tinha 2 filhos para pagar a dívida, porque naquele tempo eram os filhos que pagavam as dívidas dos pais, então eles iam ser levados como escravos. Triste isso, né, irmãos? O homem trabalhou a vida inteira para o reino de Deus, e agora seus filhos estão prestes a ser escravos por uma dívida que ele deixou. E aquilo que ela tem, ela acha que é muito pouco. Eu tenho senão um pouco de azeite numa botija. Não vai dar para pagar minha dívida, não vai dar para pagar o meu saldo. Assim foi com Jessé, pai de Davi. O profeta Samuel disse: acabaram seus filhos, Jessé? Ele disse: eu tenho lá um pequenino lá no campo que cuida das minhas ovelhas. Um pequenino, um baixinho, diferente dos outros. Franzininho, magrelo, baixinho. Esse não dá, esse não serve. E Samuel disse: manda vir esse. E ninguém come, ninguém bebe enquanto esse não chegar aqui. A gente dá pouca importância para aquilo que a gente tem. O que tu tens hoje, irmãos? O que tu tem aí na tua mão que tu está dando pouca importância? Talvez seja a solução do teu problema. Jessé disse que Davi era insignificante. Era um pastor de ovelhas,
pequenino e franzininho, diferente dos outros soldados de Israel, que eram seus filhos. A viúva disse, eu tenho senão um pouco de azeite, numa botija que não vai resolver o meu problema, que não vai pagar minhas dívidas. O que tu tem hoje, irmãos, na tua mão, que tu trata como insignificante, como que não vai resolver o teu problema, que não vai saldar tuas dívidas, que não vai te tirar do SPC do Serasa, que não vai limpar o teu nome. Aquela mulher estava endividada e disse, eu tenho só um pouquinho de azeite, profeta, não vai dar para pagar minhas dívidas, não vai dar para me tirar do Serasa e do SPC, não vai dar para limpar o nome do meu marido. Se enganou, viúva. Se enganou, irmãos. É esse pouquinho aí que Deus vai multiplicar. É esse pouquinho aí que Deus vai prosperar. É esse pouquinho que vai ser multiplicado, viúva. Vai tu e teus filhos e pega o máximo de vasos, de baldes que vocês acharem. O máximo. Pega eles e coloca dentro do teu quarto. Fecha a porta por detrás de tu e dos teus filhos e deita azeite nesses vasos, nesses baldes. E aquele pouquinho de azeite se multiplicou, se multiplicou, se multiplicou, se multiplicou. Se você está pegando a visão, irmãos, se tu tem esse pouquinho que tu trata como insignificante, pega na tua mão e diga, vai se multiplicar. Vai se multiplicar como o azeite da viúva. Vai se multiplicar. Porque aquele profeta que morreu, aquele profeta que faleceu, era Obadias, que no tempo de Acabe, lembra? No tempo de Acabe, ele escondeu 100 profetas de Deus e alimentou com pão e água 100 profetas de Deus. Lembra que Elias fugiu depois de confrontar aqueles 800 profetas de Baal e Azerá? Que ele fugiu para o deserto? Que tinha um anjo ali esperando por ele, que ele pediu a morte? Que ele pediu a morte, dizendo que era só ele que tinha restado? E Deus disse, não. Não é só tu, não. Tem mais gente aí. Eu escondi mais aí. Obadias está cuidando de 100 profetas meus. 100. Com pão e água. E agora o meu anjo, meu servo, está te alimentando com pão e água, Elias, para te caminhar mais 40 dias. Então vá. Acredita. O que eu quero trazer nessa noite para você, irmãos? Que qual seja o teu desânimo, qual seja a tua fraqueza, qual seja a tristeza do teu coração, Deus está dizendo que Ele é contigo. Sê tu forte, corajoso, te anima, acredita, volta a crer, volta a acreditar, põe-te em pé, Josué. Hoje eu vou te engrandecer, hoje o povo vai te ver e vai ver que eu sou contigo, filho amado. Te põe em pé. Te anima, Josué. Te anima, meu irmão. Te anima nessa noite. Volte a sonhar, volte a crer. Quem sabe esse ano, quem sabe nesse ano ainda Deus vai te surpreender. Quem sabe seja esse o ano que Deus vai te surpreender, vai trazer novidade de vida para você, que esse choro vai ser o choro da alegria, assim como foi com Miriam, que bateu o seu pandeiro e glorificou a Deus. Quem sabe nesse ano Deus vai te surpreender, vai te tirar desse lamaçal de pecados, vai te tirar dessa dívida, vai te curar, vai te prosperar. Ah, pastor, desce para o mundo, aterriza. Nós temos em época de pandemia, escassez, desemprego. Está tudo parado, pastor. Não está vendo as notícias do dia a dia? Estamos numa grande pandemia. Mas quem disse que o nosso Deus, Ele se apega a essas coisas, irmãos? Quem disse que Deus trabalha como nós trabalhamos, irmãos? Quem disse que Deus olha como a gente vê? Lembra de Abraão, 100 anos? Lembra de Sara, 90 anos? Estava tudo acabado, irmãos.
100 anos, 90 anos. Tu acha que alguém vai gerar com 100 anos, 90 anos? Tu acha que alguém vai gerar com essa idade? Mas eles tinham uma promessa e Deus vela em cumprir as suas promessas. Não te preocupa com o tempo não, irmãos. As pessoas podem dizer que, poxa, já deu, está muito velho. Tu acha que não diziam isso para Abraão e Sara? Vocês já são velhos, como é que vocês vão gerar? Mas eles tinham uma promessa. Quando as pessoas estão dizendo que acabou, aí que Deus diz, eu estou começando. Agora eu vou começar. É isso. Teu tempo não acabou, não. Tu está dizendo que tu está velho, que o teu tempo já passou, que não dá mais. Olha para Abraão, olha para Sara. Quando as pessoas diziam que não ia dar mais, que a promessa, olha, essa promessa aí acho que não é para vocês não, hein? 100 anos, 90 anos, não, filho, esse tempo, não. Cai na real. Não existe filho com 90 anos, com 100 anos. Isso aí é ilógico, é irracional. Deus não trabalha na racionalidade do homem, irmãos. Moisés, com 40 anos, ele mata aquele egípcio e vai para o deserto. Fica 40 anos lá, casa-se e com 80 ele volta. 80 anos, irmãos. Para libertar o povo de Deus. Então Deus não trabalha no tempo, irmãos. No nosso tempo, não. No nosso tempo, não. Ele trabalha no tempo dele. Talvez tu esteja olhando para esse espelho e dizendo, poxa, meu tempo passou. Poxa, o tempo passou, eu estou velho, eu estou velha. Não dá mais para mim. O tempo passou para mim. Já não dá mais para fazer a obra de Deus. Não dá mais. Então eu quero te dizer para te começar a ler a Bíblia, irmãos. Eu quero te mostrar e pedir para você ler Gênesis. Veja o que ele fez com Abraão e Sara. Veja com que idades eles começaram a frutificar. Veja com que idade Moisés foi libertar o povo de Deus. Não era nenhum meninão, não, irmãos. Era um homem de 80 anos. Abraão foi gerar com Sara, ele com 100 e ela com 90 anos. Então o teu tempo não passou, não. Mas e essas rugas, pastor? Abraão também tinha ruga, irmãos. Pode ficar sossegado. Sara também tinha rugas. E o tempo não passou. Quando o homem disse que o teu tempo passou, que acabou, aí Deus vai dizer, agora eu vou começar a trabalhar. É no meu tempo. É quando eu quero. É do meu jeito. É como eu quero. E é assim que é, irmãos. É dessa forma. E Josué, irmãos, conquistou a terra. Conquistou a terra. Ele conquistou e Deus quer dizer para ti nessa noite, nessa madrugada que está se começando agora há pouco. Conquista. Conquista. Eu vou te surpreender nesse ano. Eu vou fazer ainda nesse ano. Tenha fé, confia em mim. Ainda esse ano, esse ano ainda não terminou, irmãos. Deus pode te surpreender ainda este ano. Em que tudo está fechado, em que tudo está parado, Deus pode te surpreender este ano. Deus pode abrir a porta este ano. Ele pode abrir uma, ele pode abrir duas, ele pode abrir 3, 4, 5 portas. Ele pode, irmãos. Mesmo em época de pandemia, mesmo em época de escassez, o povo não tinha o que comer e veio o quê? Maná do céu. O povo não tinha o que beber e veio água da rocha. Ele pode te surpreender, sim. Ele pode fazer hoje, sim. Basta que você creia. Basta que você se posicione. Tome uma atitude de fé. E diga, hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou voltar. Eu vou voltar a congregar. Eu vou voltar a ir na igreja. Eu vou colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida. Josué deu uma ordem ao povo, santificai-vos.
santificai-vos, faça um jejum, faça uma consagração, faça uma preparação, faça algo para chamar a atenção do teu Deus, irmãos. Leia uma Bíblia, escute um louvor, escute uma palavra, escute uma pregação daquele pregador que você mais gosta de ouvir. Vai lá, procura ele no YouTube, escuta 1, 2, 3, ora de joelhos na tua casa, vai e fecha a porta do teu quarto, como Mateus 6 fala, como o profeta disse para a viúva, vai para dentro do teu quarto, fecha a porta e veja o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Confia nesse Deus, irmãos. Começa a fazer as coisas sobrenaturais, começa a buscar a Deus de todo o teu coração, para que as coisas comecem a acontecer. Tu quer que o mar se abra? Tu quer que o Rio Jordão se abra? Então tu vai ter que se santificar. Então tu vai ter que se consagrar. Então tu vai ter que se separar. Tu vai ter que deixar algumas coisas que você costumeiramente faz de lado. A gente fica tanto tempo nesse celular, né, irmãos? Tanto tempo. Eu lembro agora há pouco que a gente foi tomar a vacina do Covid, naquela fila. Tinha 2 moças na nossa frente e elas conversavam sem parar, olhando para aquele telefone, irmãos. E eu não sei como é que elas sorriam e davam risada ao mesmo tempo que estavam mexendo naquele celular. E a gente não dedica nem 10 minutos em oração e consagração a Deus. A gente não para nem 5 minutos para ler a Bíblia, irmãos. É verdade ou não é, irmãos? Eu não estou apontando o dedo na tua cara, irmãos. Eu estou só pedindo para que você, se você quer que Deus faça algo para você, comece a se separar para Deus. Comece a se consagrar. Dedique um tempo para Deus. Eu creio que eu estou falando para pessoas que já entendem, já estão nessa caminhada há um bom tempo. Se Josué falou para o povo se santificar, começa a ler a Bíblia, irmãos. Começa a dobrar o teu joelho, começa a clamar. Começa a voltar a fazer as coisas que primeiramente você fazia e que agora você deixou de fazer. Eu sei que muitas das coisas a gente faz e não acontece. E eu fico lembrando de Jesus, irmãos. Jesus, logo em seguida que foi batizado por João Batista, ele saiu e foi para o deserto, irmãos. E eu falei isso hoje. O nosso caminhar com Cristo é assim, irmãos. A gente vai ter que passar pelo deserto. A gente fica pedindo vitória, vitória, vitória para Deus. E a gente, nesse intuito de vitória, aparece uma luta, aparece uma dificuldade e tu vai questionar Deus dizendo, poxa Deus, eu pedi vitória, o Senhor me trouxe uma luta, uma guerra, me trouxe um mar vermelho, me trouxe um rio Jordão para me atravessar. Mas irmãos, tu não tem vitória se tu não tiver uma luta. Para você vencer, você tem que lutar com alguém. Você tem que vencer alguma coisa para você ter vitória, irmão. Se tu está pedindo vitória para Deus, saiba que tu vai ter vitória. Mas primeiro vai ter um deserto. Vai ter um gigante, vai ter um Golias na tua frente que tu vai ter que enfrentar. Cedo ou tarde. Para Deus mostrar que era com Josué, tinha o Rio Jordão ali, irmãos. Tinha as muralhas de Jericó. E o diabo sabe que tu tem uma promessa. E sabe o que aquele rei de Jericó fez quando soube que o povo de Deus estava vindo? Ele fechou a cidade, irmãos. Ele fechou a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. Os filhos das trevas têm mais prudência que nós. A gente está dentro da igreja, a gente ouve a palavra de Deus e a gente muitas das vezes questiona. A gente muitas das vezes duvida de Deus. E esse rei, ele fechou as portas de toda Jericó. Ninguém entrava, ninguém saía. Por quê? Porque ele ouviu falar que aquele povo estava vindo. E ele sabia que Deus era com aquele povo. Que Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Que Deus tinha feito sair água da rocha. Que Deus tinha dado maná.
que tinha uma coluna de fogo de noite e uma coluna para fazer sombra ao dia para eles. E por ele ouvir isso, falar disso, dessas coisas, ele fechou tudo, irmãos. O diabo, quem sabe, está fechando tudo para ti. Assim como esse rei fechou tudo. O diabo vai fechar tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque ele sabe da promessa que tu tem na tua vida e Deus vela em cumprir essa promessa. Aquele rei sabia que Deus tinha entregado aquela terra para aquele povo. E mesmo ele fechando as portas de toda Jericó, ele sabia que aquele povo ia ser dado nas mãos de Josué, que aquelas muralhas iam cair, que aquilo não ia conter a mão de Deus, que abriu o Mar Vermelho e que agora tinha aberto o Rio Jordão, irmãos, em tempo de cheia, para o povo dele. Se aquele Deus abriu o Mar Vermelho, se aquele Deus abriu o Jordão em tempo de cheia, que era aquelas muralhas, irmãos, aquele rei estava certo em fazer aquilo. As últimas resistências daquele rei era fechar tudo. Aquele rei tinha prudência que a gente não tem. Aquele Deus acreditava no que a gente não acredita. Infelizmente é isso, irmãos. Aqueles que não congregam, que não têm uma fé genuína em Deus, duvidam, não acreditam. E essas pessoas, como aquele rei ali, Baraque, ele fechou tudo, porque ele ouviu falar. Raabe ouviu também falar daquele Deus, e o que ela fez? Ela acolheu os espias, porque ela sabia que Jericó estava na mão de Deus. Eles não sabiam como ia acontecer, mas sabiam que ia acontecer, irmãos, um milagre. Muitas das vezes a gente não sabe e a gente duvida. E o diabo viu quando Deus assinou uma promessa a teu respeito, e que ela vai se cumprir, cedo ou tarde ela vai se cumprir. Peça a Deus que seja esse ano, peça a Deus que Deus rompa esse ano, que Deus te surpreenda esse ano, irmãos. E que mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de desemprego, de escassez, de falta de alimento, você seja surpreendido com Deus. Você venha acreditar mais nele. Você venha ver as maravilhas que esse povo viu. De ver o mar se abrir, de ver a água da rocha sair, de ver o maná do céu cair. Peça para Deus, mas antes dessas coisas acontecer, saiba que você vai ter que fazer a tua parte, irmãos. Tu vai ter que se separar, tu vai ter que se santificar. Tu quer ver esse rio se abrir na tua frente? Tu quer ver esse problema ser solucionado? Tu quer ver essa doença sair do teu corpo? Tu quer ver essa porta se abrir? Começa a ler a Bíblia. Começa a buscar a face do teu Deus. Dessa hora que você fica, quem sabe, na frente desse celular, dedica 10, 15 minutos para Deus, irmãos, de joelhos dobrados. Clama a face de Deus, busca o teu Deus, te separa um pouquinho. Às vezes a gente dá mais atenção para uma televisão, fica mais tempo na frente de um aparelho, seja ele de um celular, seja ele de uma televisão, por um tempo que a gente nem calcula, irmãos. E para Deus a gente é tão mesquinho, tão medíocre. A gente não ora mais, a gente não lê a Bíblia mais, a gente não tem mais nem ânimo de ir à igreja mais, irmãos. E hoje é só uma hora que a gente vai na igreja, é só uma hora que a gente cultua a Deus. E muitas das vezes a gente se pega desanimado, cansado, e a gente não quer ir. E isso vai começando a virar uma rotina, tu não vai um culto, não vai outro, não vai outro. E daqui a pouco faz um mês que tu não vai, faz um mês que tu não toma ceia, faz um mês que tu não come, não bebe do corpo de Cristo, irmãos. E esse desânimo vai te abatendo, vai te fazendo com que tu se canse cada vez mais, desanime cada vez mais, até o ponto de dizer, não quero mais. Para mim chega, deu, cansei. Imagina se Paulo tivesse feito isso, irmãos. Paulo foi congregar na sinagoga e as portas se fecharam para ele, irmãos. Bateram a porta na cara deles, não, tu é um assassino.
Tu é um perseguidor da igreja de Cristo. Ele disse, não, mas eu vinha no caminho de Damasco e ele me surpreendeu com a sua glória. Eu agora sou crente. Eu agora sou cristão também, assim como vocês. Mas ele não foi aceito, irmãos. Imagina se esse homem de Deus ele desistisse, irmãos. Como muitas das vezes a gente desiste, a gente se cansa, a gente para no meio do caminho. Mas ele foi lá para a sua cidade, Tarsis, fazer tendas, até que um dia Deus se lembrou dele e mandou Barnabé lá. Vai lá, Barnabé. Vai lá convidar Paulo para fazer as viagens missionárias. Quando Barnabé chegou lá e disse, poxa, Paulo, não te desviou ainda? Não tem como se desviar. Não tem como voltar atrás. Eu vi a glória de Deus. Eu tive um encontro genuíno com Jesus. Não dá para voltar atrás. Não dá para desistir. Não dá para chutar o pau da barraca. Eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então me segue, Paulo. Vamos fazer obras missionárias. E aí o que aconteceu, irmãos? Perseguições, açoites, correntes, naufrágio, prisões. E esse homem não desistiu, irmãos. E quando ele estava preso, quando Nero prendeu ele estava ali, Lucas escrevendo, e ele disse, agora eu sou livre. E Lucas estava dizendo, como Paulo? Agora eu sou livre, Lucas. Coloca aí que agora... Mas Paulo, tu está preso, Paulo. Tu está sob uma condenação, tu vai ser decapitado, Paulo. Não, agora eu estou livre. Preso eu estava antes. Agora eu estou livre, Lucas. Coloca aí que agora eu estou livre. Mas tu está preso, Paulo. Tu está com algemas nas mãos, com correntes nas mãos, com grilhões nos pés. Mas eu estou livre. Agora eu estou livre. Antes eu estava preso. Agora eu estou livre em Cristo Jesus. Vê a diferença dessas pessoas, irmãos? Com açoites nas costas, com vara nas costas, com perseguições, com naufrágios. Se nós tivéssemos a fé dessas pessoas, irmãos, nós íamos ver o mar se abrir, nós iríamos ver o Jordão se abrir, as coisas de Deus iam acontecer mais rapidamente nas nossas vidas, os milagres de Deus, a gente ia ver rotineiramente essas coisas acontecer, todos os dias, passar a ser uma rotina cotidiana do nosso dia. Cada vez que a gente fosse na igreja, um ia se levantar da cadeira de roda, o paralítico ia andar, o cego ia enxergar, porque Jesus disse que iam fazer obras maiores que a dele, mas a gente não faz, a gente não se separa, a gente não se consagra. Como é que a gente vai ver isso, irmãos? Se a gente nem para ler a Bíblia, se a gente nem para jejuar, se a gente nem se importa com o próximo, como é que a gente quer ver isso hoje nos nossos dias? Como é que a gente quer andar e ver os milagres de Jesus se a gente não se santifica, se a gente não se consagra, se a gente não busca mais? Como que a gente vai ver? Como que a gente vai viver as coisas que Paulo viveu? Acorrentado, açoitado. E ele dizia que agora ele era livre. Agora sim eu sou livre. Escreve aí. Escreve nas minhas cartas aí. Eu sou livre, sou livre. Agora eu sou livre. Mas tu está preso. Tu está com uma condenação. Nero quer te decapitar. Mas agora eu sou livre. Eu sou livre. Hoje eu sou livre. Ai, irmãos, que fé era essa desses homens, né? Que amor era esse, né? Dessas pessoas, se a gente pudesse mensurar isso, não é? Se a gente pudesse medir essa fé, esse amor que eles tinham. Não esse evangelho medíocre que nós vivemos, irmãos. Não esse evangelho de fachada que a gente vive.
Estou sendo sincero com você agora nessa noite, não estou jogando palavras ao vento aqui, irmãos. Um evangelho de fachada que a gente vive. A gente pensa que é crente, a gente pensa que é cristão. Estamos muito longe disso, irmãos. Muito longe dessa realidade. O dia que nós nos voltarmos para essa palavra aqui, o dia que a gente começar a comer essa palavra, porque Deus disse para Josué, medita nesse livro de dia e de noite, Josué, e não se aparta dele, nem para a direita, nem para a esquerda. O dia que nós começarmos a nos voltar a Cristo, irmãos, nós vamos começar a ver os milagres novamente. O dia que nós pararmos de pregar essa prosperidade em abundância, o dia que nós pregarmos o evangelho genuíno de Jesus. Porque eu lembro agora, irmãos, um fato que aconteceu quando Jesus ele foi batizado pelo seu primo João Batista. João Batista viu que era Jesus, viu que ele era o Messias. Tanto é que ele disse, eu não sou digno nem de desatar tuas alpargas. Ele viu que ele era o Messias. Ali naquele dia, naquele Jordão, ele viu. E ele disse que não era nem digno de batizar Jesus, não era digno nem de desatar suas alpargas. Ele sabia que Jesus era o Messias. Mas logo em seguida Herodes prende João Batista e na prisão ele começa a ouvir umas coisas sobre Jesus. E aí ele chama seus discípulos e pergunta assim, vão lá e pergunte a Jesus se ele é o Messias ou se devemos esperar outro. Porque ele ouviu umas coisas sobre Jesus, irmãos. Porque as pessoas começaram a dizer assim, poxa, João Batista, tu se separa. Tu aponta o dedo a Herodes, acusando ele que ele é um adúltero, que ele ficou com a mulher do irmão dele. Tu vai para o deserto, tu come mel e gafanhoto, tu se separa. Já esse Jesus aí que tu mandou nós seguirmos ele, que convinha que ele crescesse e que tu diminuísse, esse Jesus ele anda com prostitutas, João Batista. Esse Jesus que tu disse que era para nós seguir, ele se assenta na roda dos publicanos. Ele vai na casa de Zaqueu. Ele dá assistência aos centuriões romanos. Eu não estou entendendo, João Batista, esse Jesus que tu disse que era para nós seguir ele. Então deu dúvidas na cabeça de João Batista, irmãos. Deu dúvidas porque as pessoas colocaram dúvidas na cabeça dele. Então ele disse assim, vai lá André e Felipe, vê se ele é o Messias mesmo ou se a gente tem que esperar outro. E Jesus disse assim, vai lá e fala a João Batista que a prostituta, no momento que ela vem a mim, ela deixa de ser prostituta. Que os publicanos, como Zaqueu, que defraudavam o povo, que roubavam do povo, ele se arrepende dos seus pecados e ele devolve 4 vezes mais. Que aqueles que vêm a mim, doentes e enfermos, eles não permanecem doentes e enfermos, eles são transformados pela palavra de Deus. O ladrão não rouba mais, a prostituta não se prostitui mais, aquele que defraudava, roubava, aceitava propina, não aceita mais e não rouba mais. Diga a ele que a conversão, quando eu me assento numa festa, eu falo do Pai. As pessoas escutam o reino de Deus e elas passam a aceitar o reino de Deus. Vá lá e diga para ele que eu sou o Cristo, que eu sou aquele que ia de vir e sou eu sou o Cristo, eu sou o Messias, porque aqueles que vêm a mim, machucados, feridos, angustiados, maltratados, eu não lanço fora. Pode ser uma prostituta, pode ser um ladrão, pode ser um maconheiro, um alcoólatra.
seja lá como ele vier a mim, ele não permanece do jeito que ele veio. Ele não permanece, ele muda. Há uma transformação genuína, João Batista. Amém, irmãos? Vamos ficando por aqui, irmãos. Me alonguei bastante hoje, né? Deu para cansar, não é? Mas essa palavra de ânimo que eu trouxe para você nessa noite, eu quero que você medite nela. Medite nela um pouquinho. Leia um pouco de Josué ali. Veja quão grande se tornou esse líder, não é? Que foi comparado a Moisés. É difícil ser comparado a um grande homem como foi Moisés. Se tu for lá em Israel hoje, tem 3 nomes que estão no topo lá, que é o Abraão, não é? Não tem como chegar lá em Israel e não ouvir falar de Abraão. Não tem como chegar em Israel e não ouvir falar de Moisés. E não tem como chegar em Israel e não ouvir falar do grande rei Davi. Não é? E Deus, ele mostrou que era com Josué. Deus animou ele. Eu quero que nessa noite Deus te abençoe, irmãos. Que a graça e a glória de Deus resplandeçam sobre ti. Eu tenho uma outra palavra aqui para deixar para ti, que está em Provérbios. Provérbios 4:16, 4:18, irmãos. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que você comece a brilhar, irmãos. Saiba que nós somos um processo na mão de Deus, sabia, irmãos? Deus está no processo com nós. Ele está nos forjando, estamos na olaria de Jeová. E assim como a luz da aurora, o dia não amanhece de um supetão, irmãos. É aos pouquinhos, como diz aqui a palavra. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Aos pouquinhos você vai começar a brilhar, irmãos. Aos pouquinhos você vai começar a caminhar. Até chegar o dia perfeito. E eu quero dizer para ti que ainda esse ano, o dia perfeito vai aparecer na tua vida. Deus vai te surpreender ainda esse ano. Tudo diz ao contrário, é aí que Deus gosta de agir, irmãos. É nessa hora quando tudo fala ao contrário, tudo fala que não vai acontecer, que não vai dar. Assim como falaram para Abraão e Sara. Estão muito velhos, não vai dar, não dá, teu tempo passou. E Deus diz, agora é que eu vou começar a trabalhar. Volta lá, Moisés, com 80 anos, volta lá. Teu tempo ainda não passou, irmãos. É como a vereda, é como o romper da aurora, que vai raiando, aos poucos, até o dia perfeito. Teu dia perfeito vai chegar, irmãos. O teu momento com Deus vai chegar, a tua hora vai chegar. Não é só luta, não. Vai chegar a tua vitória. Vai chegar o teu momento de sorrir. Aquele choro da alegria vai chegar. Você já chorou de alegria, irmãos? Se você nunca chorou de alegria um dia, eu quero que você passe por essa experiência, irmãos. É muito bom o choro da alegria. É muito bom o choro da alegria.
Você vai voltar a sorrir, irmãos. Você vai voltar a conquistar esse ano. É nesse ano que está tudo parado, que está tudo fechado. Você vai prosperar, você vai conquistar, você vai chegar lá. Como o romper da aurora. Com o romper da aurora. Em nome de Jesus, eu vou ler mais uma vez para você. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Que Deus te abençoe nessa noite, irmãos. Que Deus te dê um sono reparador e tranquilo. E amanhã um dia repleto. E com o romper da aurora. Quem sabe não é amanhã? Quem sabe não é amanhã que Deus vai te surpreender? Quem sabe? Esperamos que sim, irmãos. Mas se não for, não desanima. Não desanima. Não te canse. E se acontecer o desânimo, se abater o desânimo, corra para cá. Corra para a palavra de Deus. Entra, fecha a porta do teu quarto e clama a Ele. E que no secreto do teu quarto Ele vai te responder. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que você tenha uma boa noite de sono. E um dia abençoado. Amém?